Eu quero pedir para os irmãos abrir no livro de Marcos. Eu quero trazer uma palavra. Que eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra. E hoje ela está sendo o tema da nossa campanha de jejum e de oração da Rede Vermelha. Deus tem falado grandemente conosco através dessa palavra. Eu já ministrei sobre essa palavra e nós voltamos a falar sobre essa palavra. O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. E está aqui meus liderados e nós estamos fazendo uma campanha em cima dessa palavra. E o Senhor tem falado grandemente conosco. E não vai ser diferente nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ler em Marcos 10, 46. Uma palavra muito conhecida, que fala sobre o cego de Jericó. Aleluias. Marcos 10, 46. Glórias a Deus. A gente teve um maravilhoso Café das Mulheres da Rede Vermelha, onde eu tive o privilégio de ministrar sobre essa palavra, e Deus falou grandemente conosco, falou grandemente aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, que ele te chama. Ele quem? Jesus. Levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias! Incline sua cabeça só um momentinho, vamos fazer só um momento de oração. Deus amado, Deus poderoso, aqui está a sua palavra, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, do seu coração aos nossos corações nessa noite, Pai amado, falar grandemente conosco, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Pai amado. Para ouvir, Senhor. Queremos te ouvir, queremos te sentir nessa noite, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, pelo poder que tem o sangue de Jesus, nós clamamos a Ti agora neste momento. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, glória a Deus. Amados, a Bíblia nos relata que esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar, ele ainda não tinha o encontro com Jesus, ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, e ele começa a clamar. Ele era cego, ele não estava vendo, ele estava ouvindo, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz, queridos, que muitos os repreendiam, porque começa dizendo que Jesus estava saindo com os discípulos e uma grande multidão, e a palavra diz que muitos repreendiam. Eu imagino que as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: chega, o que você quer? Clamando, gritando. Você acha que o mestre vai olhar para você? E ele persistia. E ele continuava. Jesus, ele continuava: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. Muitas vezes, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes a multidão tem tentado nos calar. Muitas vezes nós precisamos clamar. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Aleluias. Glórias a Deus. Muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto e fazer como esse homem. Ele foi ao encontro de Jesus. E a multidão repreendia e ele gritava mais alto. E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que falta muitas vezes nas nossas vidas? Esse clamor, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas, amém? Nós cremos num Jesus de milagre. Ele é o mesmo Jesus que curou esse homem, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Basta você acreditar e abrir a sua boca e você clamar por Ele, porque Ele é perito em milagres. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas todos nós precisamos de um milagre. Talvez o seu milagre você não é cego, mas qual é o milagre que hoje você precisa para a sua vida? Todos nós estamos aqui porque nós cremos num Deus de milagre. E o que eu estou falando para vocês, que a Bíblia relata, é um Deus de milagre. E você não vai sair nessa noite sem clamar verdadeiramente a esse Deus de milagres. Porque você veio buscar o seu milagre, você vai levar o seu milagre. Eu creio, amém? Glórias a Deus. E ali continuava, e Jesus parando disse o que chamasse, e chamaram o cego, disse-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, levanta-te. Saia da zona de conforto. Saia, levanta-te. Vai para a oração, vai para o joelho, vai a buscar, vai clamar. Porque Ele quer te ouvir. Ele ouviu esse homem no meio da multidão. E Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o seu clamor. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer resolver o seu problema. Ele quer resolver o meu problema. Aleluias! Quem crê nesse Deus de milagre. Quem crê nesse Deus de milagre. Não, você não veio aqui para sair da mesma forma. Você veio aqui para levar a sua vitória. Porque o Deus de milagre é o mesmo. É o mesmo. Levanta-te. Tenha bom ânimo, que Ele te chama. Ele quem? Jesus. Ele te chama. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Amados, no versículo 50, é o tema rema da nossa campanha de oração. É o tema rema, que fala: e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluias! O que fala capa nesse versículo? A capa, ela era uma espécie de identificação daquele homem. Era uma espécie de uma autorização que ele tinha para pedir esmolas e receber. Então ele usava uma capa de cego. Ele usava uma capa de mendigo. Assim ele era autorizado a receber as esmolas. E quando ele foi ter com Jesus, essa parte me chama muita atenção. Quando ele foi ter com Jesus, ele não quis saber
A palavra diz que ele lançou, que ele arrancou aquela capa. Ele não ficou esperando, será que eu tiro? E vá que não aconteça um milagre, eu fique sem minha capa. A minha identificação, como é que eu vou sobreviver? Mas ele não pensou. A palavra diz que ele levantou e arrancou aquela capa e foi ter com Jesus. O que é, que você consegue imaginar o que é que você está precisando arrancar da sua vida para ter esse encontro verdadeiramente com Jesus? Qual é a capa que nós precisamos retirar? O que você identifica na sua vida que você precisa arrancar, lançar da sua vida e ter esse encontro verdadeiramente com Jesus? Tirar de vez essa conexão com o mundo e ter esse encontro com Jesus. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Ele não pensou, vá que eu tire essa capa, vá que não aconteça, mas não, a certeza dele estava em Jesus. A certeza da vitória dele estava em Jesus. Ele lançou-se aos pés de Jesus. Ele teve um encontro verdadeiramente com Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Eu listei algumas coisas que eu precisei arrancar da minha vida, e muitas coisas eu ainda preciso arrancar de minha vida, e eu sei que não é fácil. Todos os dias nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos esvaziar nos pés do Senhor. Todos os dias, para que a gente consiga vencer e nos lançar verdadeiramente na presença do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! Primeiro, falta de amor ao próximo. Falta de amor ao próximo. Eu vou abrir aqui rapidinho. Vinte e dois, 34. Ai, irmã Rosa, mas isso é fácil. Não, amados, não é fácil. Se você não estiver ligado na videira, não é fácil. Não é fácil você amar o próximo, como Jesus fala, não é fácil, a menos que você esteja ligado com o Senhor, que você esteja lançado aos pés do Senhor. E um deles, doutor da lei, interrogou-se para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É fácil? É fácil você amar o seu próximo como você ama a ti mesmo? Aleluias! Isso é algo que nós precisamos arrancar das nossas vidas. Isso é algo que a gente precisa estar lançado aos pés do Senhor. Como a ministração de um Tadel passado, que o irmão Leandro estava ministrando, o amor de Deus. Você não precisa sentir, você já tem o amor de Deus. E é esse amor que a gente precisa, esse amor que tá falando aqui nessa noite. Aleluias! Glórias a Deus! O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus! A palavra é clara, amados. A palavra é clara. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que é só eu que identifico isso? É só eu que identifico essa dificuldade? Isso é algo que nós precisamos lançar aos pés do Senhor. Ser verdadeiro com o Senhor, assim como foi esse homem. Glórias a Deus. Aleluias. O segundo que eu listei aqui foi falta
de fé. Falta de fé. Em Hebreus 11, 6, fala assim. Aleluias. Não precisa vocês abrirem. Aleluia, Jesus. Em Hebreus fala, uma palavra muito conhecida. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é algo que nós precisamos muito nas nossas vidas. Porque tem horas que você perde. Tem horas que você não tem a fé. Aquela fé que agrada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Outro que eu listei. Falta de perdão. Aleluias. Falta de perdão. Falta de perdoar. Quem é que tem essa dificuldade? Amém? Amém. Glórias a Deus. Isso tudo a gente precisa falar com o Senhor. O Senhor, Ele quer ouvir nas suas orações. Ele quer ouvir as suas limitações. Assim como esse homem clamou, assim como esse homem se lançou aos pés do Senhor, Ele quer nos ouvir. Aqui em Mateus 6,14 fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluias. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É forte. É forte essa palavra. É forte. Se perdoares, fala aqui na palavra do Senhor. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, eu estou lendo aqui na palavra do Senhor. Aqui na palavra do Senhor, a falta de perdão, a falta de perdoar, a falta de pedir perdão. É algo que nós precisamos urgente trabalhar nas nossas vidas. E se nós temos essa dificuldade, nós precisamos falar com o Senhor. Como esse homem fez, esse grande exemplo desse homem, falar com o Senhor. Senhor, eis aqui, eu estou com dificuldade, eu tenho essa limitação. Falar com o Senhor, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Senhor, eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu sei que eu preciso perdoar. Eu ouvi uma ministração da pastora Thalita que ela fala: perdoar é para os inteligentes. Forte, né? É forte. Quem perdoa são os inteligentes que perdoam. Então, essa falta de perdão, essa falta de perdoar, essa falta de pedir perdão, é algo, amados, que nos afasta do Senhor, que nos leva longe do Senhor. Aleluias. Não tem dias que a sua oração está mais pesada, está mais devagar, não tem esse sentimento? É porque nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Senhor, olha aqui, eu estou precisando, eu preciso perdoar, chega aqui. Ei, chega aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele está pronto para nos abençoar todos os dias. Ele está pronto. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias. Ele nos ama de uma forma grandiosa, que Ele renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas todos os dias. Aleluias! Glórias a Deus!
Aleluia, Jesus. E a lista vai e continua. Murmuração te afasta dos pés do Senhor. Mentiras, idolatrias, falta de domínio próprio. E vai e continua e te afasta dos pés do Senhor. E nós precisamos, mais uma vez, falar ao Senhor as nossas dificuldades. Aleluia. Falta de compromisso com a obra, falta de transparência. Falta de transparência. Aleluia. Você não tem transparência com seu pastor, com seu líder, com a sua esposa, com seu esposo. A falta de transparência, ela te afasta dos caminhos. Ela te afasta do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glórias a Deus. Mágoa. Ai, ai. Mágoa. Parece algo tão corriqueiro, né? Mágoa. Irmã Rosa, então se quer dizer que se eu estou magoada, eu estou longe. Mágoa, ela não vem do Senhor. Mágoa, ela não provém do Senhor. É algo que te afasta do Senhor. Aleluia. Mágoa, sentimento mal resolvido, que fica corroendo por dentro. Você não consegue mais ter a mesma convivência. Uma raiz inflamada que vai se alastrando e matando a sua vida espiritual. Lá no livro de Cantares, fala sobre as raposinhas. O que é as raposinhas? As raposinhas, elas não atacam. Lá fala que elas não atacam o vinhedo. As raposinhas, elas atacam a raiz. Elas vão comendo por dentro. E a mágoa é uma das raposinhas, queridos. Ela vai comendo por dentro, ela vai comendo a raiz, e quando você vê, o vinhedo morre. E a mágoa é semelhante a uma raposinha. Ela vai comendo por dentro, vai corroendo por dentro, e você vai deixando, e vai virando algo maior. E quando você vê, ela ataca a sua vida espiritual. Mas está repreendido pelo sangue de Jesus. Está repreendido pelo sangue de Jesus. Nós vamos ter esse discernimento e nós vamos aprender a repreender isso das nossas vidas. Pelo poder do sangue de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, amados. E aqui continuando, queridos, na palavra. Continuando na palavra, Marcos 10, 50, lançando de si a sua capa. Então que hoje nós vamos lançar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Esse homem teve que lançar para ele ter um encontro verdadeiramente com Jesus. E o que me chama a atenção é que Jesus, no 51 fala, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Queridos, será que Jesus não percebeu que aquele homem era cego? Será que Jesus não percebeu que aquele homem não enxergava e que o milagre dele era esse que ele queria? Ele se lançou aos pés do Senhor por esse milagre? Mas o que Jesus fez? Uma pergunta. Jesus queria ouvi-lo. Jesus queria que ele falasse. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, falar com o Senhor. Falar com o Senhor. O Senhor pergunta, que queres que eu te faça? Eu imagino a cara daquele cego. Imagina a cara dele, sem enxergar. Ora, mestre, que eu enxergue, que eu tenha vista. Mas Jesus para e faz essa pergunta. O que queres que eu te faça? E o cego lhe diz, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Ele estava disposto, aquele homem estava disposto. Ele estava disposto a seguir com Jesus. Ele estava à disposição, ele recebeu o milagre e ele continuou com Jesus. Ele recebeu o milagre e ele seguiu. A palavra diz que Jesus vai e diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu
e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias, aleluias. Esse homem estava disposto, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Aleluias. E esse Jesus poderoso, Deus poderoso, amado, Ele está aqui essa noite. E Ele está em encontro de corações dispostos a segui-lo verdadeiramente. Deixar para trás a conexão com o mundo. Deixar para trás tudo aquilo que afasta do Senhor. Deixar para trás aquilo que até hoje você carregou com você. Aquela capa que hoje você vai deixar para trás. Mas nós precisamos estar disposto a seguir com Jesus. Nós precisamos estar disposto a falar com Jesus, a clamar por esse Jesus e ser verdadeiramente. Esse homem foi verdadeiro, ele não quis saber de mais nada, ele se jogou nos pés do Senhor. Ele se jogou porque ele queria o milagre. E nessa noite, queridos, que nós venhamos, amados, que nós venhamos nessa noite a discernir aquilo que ainda tem tirado da presença do Senhor. É falta de amor ao próximo? É algo que não foi listado? Aleluias. Porque o Senhor, Ele te conhece. Eu não te conheço. O pastor não lhe conhece. A pastora não lhe conhece. Mas o Senhor, Ele lhe conhece. Ele sabe quem é você. Ele só quer ouvir que você está disposto a segui-lo. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mágoa, falta de perdão, falta de amor ao próximo, falta de domínio próprio. Esse é o rema da nossa campanha. E nós estamos orando em cima dessa palavra. Porque nós queremos ser livre. Livre para adorar. Livre para adorar. E para isso nós precisamos de oração, de jejum e estar disposto a estar cada vez mais na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. E Ele está nessa noite, pronto para entregar o seu milagre. Ele está aqui para entregar o seu milagre. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Mas nós também sabemos, hoje, nós entendemos como nos aproximar cada vez mais do Senhor. E ser livre verdadeiramente na presença do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa palavra tem mexido muito comigo. Tem falado muito ao meu coração. Que nós precisamos ser diferente. Nós precisamos. Jesus chama um povo diferente. Jesus chama um povo transparente. Jesus chama verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Que nós sejamos esses verdadeiros adoradores, não só aqui dentro do templo, mas que nós sejamos diferentes, que as pessoas venham ver a diferença na sua vida, na minha vida, e elas venham querer esse Jesus, que nós sabemos que é maravilhoso. Nós temos provado disso. Nós temos provados. Quem aqui já recebeu tantos milagres do Senhor? Eu sou a primeira da fila. Já recebi tantos e tantos milagres, queridas. Na minha casa, na minha vida, no meu casamento, na minha família. São coisas, são testemunhos que se eu fosse contar, eu levava muito tempo contando. São livramentos do Senhor que eu nem imaginava. Eu nem imaginava, mas eu tenho provado dessa maravilha que é o Senhor. Dessa maravilha que é Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, só nós precisamos estar dispostos a viver essa transparência com o Senhor. E é possível. E é possível. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Todos os dias é uma oportunidade nova de nós chegarmos ao Senhor, de fazer tudo diferente. Todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre as nossas vidas.
Ele não desistiu de você, não. Ele não desistiu de entregar a sua vitória, não. Ele não desistiu. Aleluias. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ama, porque Tu nos cuida. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque eu sei, Pai, que Tu estás conosco, Pai amado. Eu sei, Deus, que todos os dias, Pai, eu tenho uma oportunidade nova. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.